Aqui é o professor Matheus Leão e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a concentração das soluções. Nós temos vários tipos de cálculo de concentração de soluções. Pode ser concentração comum, pode ser concentração molar, também chamado de molaridade, título, ppm, ppb e ainda tem fração molar, molaridade, várias outras formas de calcular a concentração de uma solução. Mas antes da gente falar especificamente do cálculo em si, antes da gente fazer algumas questões de cálculo, vamos entender o que é concentração. Bem, a concentração é um termo que utilizamos para fazer a relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente em uma solução. Então, uma solução, como a gente viu nas últimas aulas, uma solução ela é formada por soluto e solvente. E quando eu quero saber qual é a quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente numa solução, isso quer dizer concentração. Eu estou querendo saber qual é a concentração daquela solução. Então, quando a gente vai fazer, sei lá, algum suco, a gente também está trabalhando concentração, porque a gente está tendo uma certa quantidade de soluto, que ali pode ser aquele pozinho lá do suco, e uma quantidade de solvente, que é a água, para formar a nossa solução, que é o suco. Então, a concentração é o quanto você vai colocar de soluto naquela quantidade de solvente. Pode estar muito concentrado o seu suco, você colocou muito soluto em pouco solvente, ou pode estar muito diluído, você colocou pouco soluto em muito solvente. Então, isso tudo é a concentração. E a gente tem várias formas de calcular a concentração. As concentrações elas podem ter quantidades dadas em massa, volume, mol, tanto de soluto quanto de solvente. Então, o soluto, muita gente acha que soluto é massa. Sempre vai estar em massa. Não, o soluto pode estar em volume também. O soluto pode estar em mol. Tá? Assim como o solvente, muita gente acha que solvente, como o solvente universal é a água, ela é dada em volume. Não, temos solvente. A água, inclusive, também pode ser dada em massa, em gramas, certo? Em mol, molaridade, assim por diante. Então, as quantidades elas têm essas três aqui como padrão, tá? Massa, volume e mol. Mas também tem título em porcentagem e outras formas, outras unidades. Bem, como a gente está trabalhando com grandezas, massa, volume, e também estamos trabalhando com soluto e solvente, eu tenho que te identificar qual é aquela concentração de soluto, qual é aquela concentração de solvente, e por isso nós vamos utilizar um índice. Nós utilizamos o índice 1 quando a gente está falando das quantidades relativas aos solutos. Então, sempre quando vocês verem o índice 1, eu estou falando de soluto. Por exemplo, M1 igual a 2 gramas. O que isso quer dizer? Que a massa do soluto, olha só, é o M1. Então, a massa do soluto é 2 gramas. Massa de 2 gramas de soluto. Agora, se o índice for 2, significa que é a quantidade relativa ao solvente. Por exemplo, eu te dou N2. Esse N é o número de mol, tá? N2 é igual a 0,5 mol. Então, significa que o número de mol é de 0,5 do solvente, porque o índice aqui é o 2. E quando não tem nenhum índice? É a quantidade relativa à solução. Por exemplo, volume, V. Não está vendo 1, não está vendo 2 aqui do lado. Então, significa que é 14 litros da solução, já que não tem nenhum índice. Então, o índice 1 é para soluto, índice 2 é para solvente e sem índice é da solução. Quando a gente vai fazer os cálculos de concentração, geralmente a questão ela não te dá a unidade padrão de volume ou de massa. Por exemplo, ele te deu em ml o dado do volume, mas vocês vão ver que o padrão a ser utilizado pelo volume é litro. Então a gente tem que saber transformar de ml para litro. Como é que eu faço para transformar de ml para litro? Basta eu dividir por 1000. Então, se eu divido a quantidade que ele me deu em ml por 1000, eu descubro ela em litros. Vamos ver um exemplo? 600 ml. A questão me forneceu 600 ml. Quanto será em litro? Bem, basta eu dividir por 1000 e eu tenho o valor em litro. Gente, dividir por 1000 é a mesma coisa que 10 à terceira. Ou seja, isso aqui é a potência de 10. É a mesma coisa que eu pegar essa vírgula que está bem aqui e andar 1, 2, 3 casas para a esquerda.
Então vai ser 0,6 litros. Então, se eu quero passar de ml para litro, basta eu dividir por 1000. Olha, além do ml litro, também tem essa outra unidade aqui, metro cúbico. O metro cúbico, ele é muito colocado na nossa conta de água, a conta que vem da Cosampa. Por exemplo, esse mês chegou uma conta de água lá em casa que está dizendo que o nosso consumo foi de 14 metros cúbicos. Logo, eu pensei o seguinte, quanto isso representa em litro? Quanto será que é a quantidade em litro que nós consumimos lá de água em casa? Então, o que eu vou fazer para ir de metro cúbico para litro? Agora, olha, eu vou voltar aqui, ó, eu vou multiplicar por 1000. Então, eu multiplico 14 metros cúbicos por 1000, ou a mesma coisa também que 14.000 litros, tá? Então, agora eu descobri o valor de metro cúbico para litro como? Multiplicando por 1000. É só você lembrar desse esquema aqui. Depois de muita prática, a gente já fica com isso na cabeça, que se eu quero passar de ml para litro, basta dividir por 1000. Agora, se eu quiser voltar de litro para ml, eu tenho que multiplicar por 1000, tá? Olha, esses 14.000 litros aqui eu posso colocar em potência de 10. É a mesma coisa que 14 vezes 10 a terceira litros. 14.000 ou 14 vezes 10 a terceira é a mesma coisa. São 3 zeros, né? Então a gente multiplica por 10 a terceira. E aqui na massa, a gente também segue o mesmo raciocínio. A questão está me dando em miligramas, mas a unidade padrão é grama. Então eu vou dividir por 1000 para chegar em grama. Ou então a questão me deu quilograma, mas a unidade padrão é grama. Então multiplico por 1000 para chegar em grama. Vamos ver um exemplo? 40 miligramas a questão me forneceu, mas eu tenho que calcular com a unidade padrão, que é grama. Então, como é que eu faço? 40 miligramas, para chegar em grama, eu tenho que dividir por 1000. Então, 40 dividido por 1000, ó, é a mesma coisa que 40 dividido por 10 a terceira. São 3 zeros, então em potência de 10 é 10 a terceira. Então, eu venho com essa vírgula que está bem aqui. 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, a vírgula vai ficar bem aqui. Logo, eu tenho esse zero e tenho esse zero aqui também, ó, depois da vírgula. Ou seja, 0,040 grama ou 0,04 grama é a mesma coisa. Então, eu transformei de miligrama para grama, bastando eu dividir por 1000 e está feito. Agora, se eu tiver 150 quilogramas e a questão deu uma doida na questão que ela não quer em grama, ela quer em miligrama. Então, como é que eu faço para transformar de quilograma para miligrama? Olha, de quilograma para grama, multiplica por 1000. Agora, se eu quiser ir para miligrama, eu multiplico por 1000 de novo. Então, multiplica por 1000 duas vezes. Se eu pegar aqui 1000 vezes 1000, eu vou multiplicar por 1 milhão. Então, eu tenho que multiplicar por 1 milhão. Ó. 1000 vezes 1000, ó, 6 zeros. Em potência de 10, fica 10 a sexta para poder chegar em miligrama. Então, 150 vezes 10 a sexta, ou 1 milhão, é 150 milhões de miligramas. Então, a gente voltou daqui até miligrama. Então, eu tive que multiplicar por 1000 vezes 1000, certo? Então, tem muita questão que vai brincar com essas unidades aqui e você tem que saber transformar. Olha só outra coisa importante que eu esqueci de falar em volume aqui. Gente, ml é a mesma coisa que centímetro cúbico. Tá? Se aparecer centímetro cúbico, sem medo, é a mesma coisa que ml. 10 ml ou aqui 600 ml é a mesma coisa que 600 centímetros cúbicos. Litro às vezes aparece como decímetro cúbico. É raro, mas aparece. Então é a mesma coisa. Se aparecer 10 decímetros cúbicos, não se espanta. É a mesma coisa que 10 litros, certo? Então isso aqui é a transformação de unidade. Bem, nessa aula nós vamos falar primeiro sobre a concentração comum. Como o nome já diz, é a forma de cálculo de concentração mais comum a ser realizada. A concentração comum de uma solução é a relação entre massa do soluto em gramas e o volume da solução
em litros. Então, a gente está fazendo uma relação de soluto com solução, grama por litro. Como é que eu calculo isso aqui? Ó? Olha só como é simples, gente. Concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, C aqui é concentração comum, que é, olha a unidade padrão, grama por litro. Grama por litro. A gente só vai calcular em grama por litro, tá? Essa é a nossa unidade padrão, a não ser que a questão peça outra unidade, que é bem difícil, porque o padrão aqui, o Sistema Internacional de Medida, é esse aqui, grama por litro. Massa, esse M1 é a massa do soluto, ó, como está o índice 1, quer dizer soluto, em gramas, e o V é de volume da solução em litros, tá? Massa sobre volume, a gente já viu isso alguma vez? Olha o que é calculado dessa mesma forma. A densidade. Apesar da fórmula ser parecida, a concentração comum é diferente de densidade, tá, gente? A densidade, ela é a massa da solução sobre o volume da solução. Notem que não tem nenhum índice aqui. Então é porque é da solução sobre o volume da própria solução. Então isso aqui é diferente, concentração é diferente de densidade, tá? Porque a concentração a gente está calculando a massa do soluto. Vamos ver um exemplo. Qual a concentração comum em grama por litro de uma solução com 3 litros, né? Essa solução de 3 litros com 60 gramas de NaCl ou cloreto de sódio. Bem, como a fórmula... Opa, acabei fazendo merda aqui. E aqui. Como a fórmula da concentração é massa sobre volume, então eu vou pegar essa massa do soluto, que é 60 gramas, e dividir pelo volume da solução, que é 3 litros. Se você observar, já está em grama por litro, então não precisa transformar nada. Então 60 gramas do soluto dividido por 3 litros de solução. 60 dividido por 3 é 20. 20 gramas por litro está aqui a nossa unidade padrão. 20 gramas por litro é a concentração dessa solução. Então não tem muito segredo, gente. É só você seguir a fórmula. Massa do soluto sobre volume da solução. Às vezes a gente tem que transformar a massa, não me deu em grama, às vezes a gente tem que transformar o volume, que não me deu em litro, mas no final a gente sempre vai cair aqui. Só que eu vou mostrar para vocês duas formas de resolver cada questão. Tanto pela fórmula, massa sobre volume, quanto pela regra de 3. Esqueci a fórmula, vamos supor, esqueci a fórmula, deu um branco na hora da prova, mas dá para fazer tudo por regra de 3 também. Não se preocupe. Então, cada questão que eu resolver, eu vou resolver dos dois modos. Vamos para a primeira questão. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio, o NaCl, em 2 litros de água. Considerando que o volume da solução permaneceu de 2 litros, que não evaporou, nem aumentou a quantidade, qual é a concentração da solução final? Bem, então ele me deu a massa do soluto, que foi de 4 gramas. Ele me deu o volume da solução, que foi de 2 litros. Continuou sendo 2 litros do início ao fim. E está pedindo a concentração. Olha só que simples, cara. A concentração é massa do soluto sobre o volume da solução. Então, se eu pego aqui a massa do volume 4 gramas, está em grama, não preciso transformar. 4 dividido por 2 está em litros, não precisa transformar. 4 dividido por 2, 2 gramas por litro é a nossa concentração. 4 dividido por 2 deu 2 gramas por litro. Olha que fácil. Mas vamos supor que você esqueceu a fórmula. Como é que eu faço por regra de 3? Eu tenho que ter uma interpretação um pouquinho mais apurada. Mas nada que muita prática não resolva, tá? O que eu tenho que pensar? Olha, ele me deu uma massa de 4 gramas e um volume de 2 litros. Mas eu quero saber quanto é por litro, ou seja, a cada 1 litro, quanto vai ser de massa? X. Cara, agora é só a regra de 3. Multiplica cruzado, x vezes 2 dá 2x, né? 2x. Isso aqui, 4 vezes 1, que vai ser igual a 4. O 2 que está do lado do x aqui está multiplicando, passa dividindo, né? 4
gramas dividido por 2 litros, olha só. Então, eu tenho aqui 4 dividido por 2, a mesma coisa que está aqui desse lado, vai estar aqui do outro lado. Então, vai dar 2 gramas por litro. Então, é uma outra forma da gente resolver, é pela regra de 3. Eu tenho só que pegar aqui, olha, ele me deu 4 gramas e colocou em 2 litros. Está aqui, ó, 4 gramas em 2 litros. Mas a unidade padrão não é por litro, grama por litro, ou seja, a cada 1 litro vai ser quanto de grama? X. Próxima questão. Vamos fazer o seguinte, dá uma pausa no vídeo, tenta resolver e aí depois você olha a resolução aqui comigo, tá ok? Pausa aí. Foi? Agora vamos ver qual é o resultado desse cálculo. Calcule a concentração em grama por litro de uma solução aquosa de nitrato de sódio que contém 30 gramas de sal em 400 centímetros cúbicos de solução. Opa, centímetro cúbico? O que será que é isso? Bem, ele me deu uma massa de 30 gramas, a massa do soluto. 30 gramas de sal, só pode ser o soluto. E me deu um volume de 400 centímetros cúbicos. Só que centímetro cúbico, gente, é a mesma coisa que ml. Então é a mesma coisa que 400 ml. Só que isso aqui não está na unidade padrão, né? A gente vai ter que transformar já já para litro. Bem, ele quer saber a concentração. Cara, vamos transformar esse 400 ml para litro? 400 ml, para transformar para litro, eu tenho que dividir por 1000. Nós vimos lá naquele primeiro slide. Dividindo 400 por 1000, eu vou ter 0,4 litros. Ó. 1, 2, 3 casas para a esquerda. A vírgula está bem aqui, 0,4 litros. Agora eu posso colocar na fórmula. Massa do soluto sobre o volume da solução. A massa do soluto foi 30 gramas. E o volume agora eu transformei para litro. 400 ml é a mesma coisa que 0,4 litros. 30 dividido por 0,4 dá 75 gramas por litro. Então, a cada litro dessa solução, nós temos 75 gramas. Agora, se eu for pela regra de 3, eu tenho que pegar esse dado que ele me forneceu aqui. 30 gramas estão em 0,4 litros, já transformados, claro. Mas, se eu quiser saber em 1 litro, a concentração é comum, é por litro, é cada litro. Se eu quiser saber em 1 litro, X, multiplica aqui, 30 vezes 1, X vezes 0,4. O que multiplica X eu já passo dividindo, venho para cá. X é igual a 30 dividido por 0,4, passou dividindo aqui, 30 dividido por 0,4 é a mesma coisa que estava aqui no outro cálculo, vai dar 75 gramas por litro. Então, mais uma questão simples de concentração comum. A única coisa que a gente fez diferente foi transformar ml para litro. Mas é claro, eu só soube que era ml porque ele me deu centímetro cúbico. E eu sei que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Próxima questão. Evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de cloreto de magnésio, de concentração 8 gramas por litro. Quantos gramas de soluto são obtidos? Gente, agora ele está me dando a concentração. 8 gramas por litro está pedindo a quantidade de soluto. Como é que eu faço esse cálculo? Eu vou pela mesma fórmula, mas o que antes eu sabia a concentração, eu sabia a massa do soluto, né? Agora é o que ele está pedindo. Então eu vou só mudar uma unidade lá. Então, o volume foi 250 ml, solvente de 250 ml de uma solução, né? A concentração é 8 gramas por litro. Qual é a massa desse soluto? Cara, primeiro vamos transformar esses 250 ml. Esses 250 ml, para eu transformar para litros, que é o padrão, eu tenho que dividir por 1000. Então, 250 dividido por 1000, só vim a vírgula que está aqui, 1, 2, 3 casas para a esquerda, 0,25 litros. Concentração, então, vai ser massa do soluto sobre o volume da solução. Como eu sei a concentração, que é 8 gramas por litro, como eu sei o volume, que é 0,25 litros, eu preciso saber agora a massa do soluto. Então, isso que está aqui dividindo passa para cá multiplicando. Então, a massa do soluto vai ser 8 vezes 0,25, que é igual a 2 gramas. Então, a única coisa que eu fiz diferente é que eu não calculei a concentração.
Ele já tinha me dado a concentração, mas ele quer saber quanto que tinha de soluto lá nessa dada concentração, 2 gramas. Também posso fazer por regra de 3. Quando ele me dá a concentração, 8 gramas por litro. Gente, isso aqui já é a primeira linha da regra de 3. Ó. 8 gramas a cada 1 litro, né? 8 gramas por litro. Então, a cada 1 litro, eu tenho 8 gramas de soluto. Mas e se eu colocar 0,25 litro, quanto será que vai ser de soluto? Aí faz a regra de 3, 8 vezes 0,25, que vai dar a mesma coisa que a gente calculou aqui, ó. Isso vai ser igual a 2 gramas. A mesma fórmula. Então, se esqueceu da fórmula, vai pela regra de 3. Muita prática. E aí você vai estar fera nisso aqui. Última questão. Um técnico de laboratório preparou uma solução aquosa de ácido sulfúrico H2SO4, misturando 33 gramas desse ácido, então isso aqui é o soluto, em 200 ml de água. Olha, ele está falando 200 ml de água, não é a solução, né? Tem que saber qual é a solução. Com extremo cuidado, lentamente, sob agitação e em uma capela, né, que é um local específico do laboratório para a gente fazer o preparo de soluções, com o exaustor. Ao final, a solução ficou com volume de 220 ml. Então, a solução ficou com volume de 220 ml. Então, esse 200 aqui a gente descarta, porque é 200 ml só de água. Mas o cálculo quer saber o volume da solução. E ele me disse no final do texto, 220 ml. A concentração em grama por litro da solução é... Então, a massa do soluto é 33 gramas. E o volume da solução é 220 ml. Por que não é o 200, gente? Porque quando ele fala 200 ml, ele não está falando do que é 200 ml da solução. Está falando que é 200 ml de água. A água é só o solvente. E o cálculo, como você sabe, é a massa do soluto sobre volume da solução. Então, a solução, no final do texto, ele diz que é 220. Então, está aqui. Essa é a minha solução. Qual é a concentração em grama por litro? Como ele quer saber em grama por litro, eu estou com ml aqui, basta eu transformar. Transformar de ml para litro, eu vou dividir por 1000. 220 ml dividido por 1000, a vírgula vem para cá, anda 3 casas para a esquerda, vai dar 0,22 litros. Detalhe, gente, você pode muito bem não trabalhar com casa decimal, assim, pode transformar para potência de 10. Já já eu vou te explicar. Olha, concentração é massa do soluto sobre o volume da solução. Não muda, vai ser sempre isso aqui. A massa do soluto é 33 gramas, o volume da solução é 0,22 litros. Só que, vamos supor que eu não tenho uma calculadora, eu não sei como calcular 33 dividido por 0,22. Então o que eu faço, gente? Eu transformo isso em potência de 10. Eu pego essa vírgula que está bem aqui, ó, venho com ela para a direita e diminuo uma unidade na potência. Fica 2,2 vezes 10 a menos 1. Seria mais fácil. Eu poderia vir com ela mais uma casa para a direita e ia ficar 22 vezes 10 a menos 2, por exemplo. Então aí fica a seu critério. 33 dividido por 0,22 é 150 gramas por litro. Certo. Se eu não quiser pela fórmula, se eu quiser pela regra de 3, bem, 33 gramas foram colocados em uma solução de 0,22 litros, né? Tá aqui a massa e o volume. Só que a concentração é em grama por litro, ou seja, em 1 litro eu tenho quanto? X. Multiplico x vezes 0,22, 33 vezes 1. Esse 0,22 está multiplicando x, passa dividindo. Então nós temos x é igual a 33, tá? Coloquei errado aqui, 32 não, 33 dividido por 0,22. Isso vai me dar ainda os mesmos 150 gramas por litro. Então eu posso fazer tanto pela regra de 3 quanto pela fórmula. Certo, galera? Essa foi a aula de concentração comum. Na próxima aula a gente vai falar sobre molaridade.